Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental. Ao longo de 1000 anos, este povo forte e carismático levou a cabo as proezas tecnológicas mais avançadas que o mundo já vira. Dá-se o nascimento de uma nova geração de pensadores. E eles têm uma razão para construir coisas, para compreender a natureza, para criar tecnologia. Feitos de engenharia tão espantosos que os antigos acreditavam terem sido construídos pelos deuses. Uma coisa que nos faz realmente pensar é como é que estas pessoas conseguiram erguer estas pedras enormes, gigantescas. Estas maravilhas tecnológicas foram estimuladas por líderes cuja sede de grandeza uniu um povo e o lançou para os píncaros do Império. Mas esta explosão brilhante de cultura e criatividade viria a ser vítima de batalhas selvagens que lançaram irmão contra irmão. Um duelo até à morte, que levaria ao fim de uma era dourada. A construção de um império, Grécia. Setembro de 480 a.C. Amanhã nasce sobre a ilha de Salamis e o pequeno estreito de 1,5 km de largura que a separa da Grécia continental. O mar calmo não dá qualquer indício da grande batalha que está prestes a começar aqui. Ao final do dia, o Mediterrâneo estará tingido de sangue. Em jogo está nada menos do que o futuro e a independência da Grécia. Um país de ilhas e cidades-estado, situado mesmo no limite do alcance do maior império do mundo conhecido, a Pérsia. A Pérsia era a superpotência mundial do seu tempo, extraordinariamente rica, com uma confiança enorme, o maior império multiétnico e multicultural que o mundo alguma vez vira. No horizonte surge uma força de invasão persa de proporções épicas. Cerca de 700 navios, transportando 150.000 guerreiros decididos a juntar a Grécia ao seu império. Mas há um grego preparado e a postos para a batalha. O seu nome é Temístocles, um almirante e estadista ateniense que se prepara para este momento há vários anos. Mas enfrentar a Pérsia, a maior superpotência mundial da altura, não seria um piquenique para Temístocles. Olá, eu sou Pedro Weller. Em primeiro lugar, a armada grega estava em inferioridade numérica, 2-1, e em segundo lugar, Temístocles enfrentava o problema quase intransponível de tentar unir sob um só comando um grupo de guerreiros completamente distintos e litigiosos. O melhor aspecto em termos de desenvolvimento cívico da antiga Grécia era a cidade-estado. Cada uma destas cidades-estados era uma espécie de mini-país, independente e autossuficiente dentro da Grécia. O pior aspecto em termos do desenvolvimento cívico da antiga Grécia era a cidade-estado. Porque, embora estas cidades-estado falassem a mesma linguagem e venerassem os mesmos deuses, não existia um verdadeiro sentimento de unidade nacional e a única prioridade de cada uma era a sua própria agenda regional e cultural. No melhor dos casos, não se davam bem e, no pior, eram inimigos ferozes. Se havia alguém capaz de unir os atenienses, era Temístocles, um homem que não vinha da aristocracia e que não tinha vergonha de o dizer aos seus conterrâneos atenienses. Ele foi sempre um estranho, considerava-se diferente e orgulhava-se da sua falta de verniz. Dizia que podia não saber afinar uma lira ou cantar bem, mas que sabia tudo o que era preciso para tornar uma cidade grandiosa e livre. Não era a primeira vez que Temístocles enfrentava os persas em combate. 10 anos antes, uma força persa mais reduzida invadirá a Grécia pela primeira vez e combater os atenienses e os seus aliados em Maratona. Agora Temístocles levaria essa experiência para Salamis e concentraria a sua estratégia numa falha fatal que detectara na máquina de guerra persa, a sua armada. Ele compreendia que a água não era o elemento natural dos persas. A Pérsia era uma potência terrestre. Na verdade, a religião persa considerava a água salgada demoníaca. Temístocles queria que os gregos construíssem uma armada como o mundo nunca vira. Os trabalhos começaram imediatamente, a uma velocidade vertiginosa, na construção de uma frota de 200 triremes, o navio mais mortífero do mundo antigo.
Um trireme tem cerca de 40 metros de comprimento, é leve e esguio, e na extremidade tem um ariete de madeira revestido de bronze ao nível da água, e é essa a arma ofensiva do trireme. Podemos pensar no trireme como uma espécie de míssil guiado. O trireme tinha 170 remadores em 3 níveis separados. 62 no nível superior, 54 no meio e mais 54 no fundo. No nível inferior, os remadores estavam sentados tão fundo no navio que as janelas dos remos ficavam apenas 45 centímetros acima da linha d'água. Tínhamos assim um navio de madeira, impelido por remos. Podia atingir uma velocidade de 8 ou 9 nós, o que é uma velocidade espantosa para o mundo antigo, e atacava como um míssil. Os remadores, claro, têm de aprender a trabalhar em equipa, têm de aprender a remar juntos, em simultâneo, o que é fácil de começar a fazer, mas muito difícil de dominar. A frota de triremes de Temístocles ficou pronta em apenas alguns anos, e mesmo na altura certa. Na primavera de 480 a.C., a Pérsia lançou uma invasão maciça da Grécia. Temístocles sabia que a frota persa tinha quase o dobro das dimensões da frota grega combinada. Portanto, criou um plano simples, mas astuto, para manter os gregos juntos e reduzir a desvantagem. Ele tinha de transformar uma desvantagem, o facto de ter menos navios do que os persas, numa vantagem. Portanto, tinha de atrair os persas, digamos assim, para um campo de batalha onde eles não pudessem avançar com todas as suas fileiras, de forma a conseguir concentrar o poder do adversário para o atacar. O melhor local que tinha para o fazer era o Estreito de Salamis. Temístocles concebeu um ardil para atrair a frota persa para o pequeno estreito de Salamis. Temístocles era um homem muito astuto, muito ardiloso. Ele sabia que os persas preferiam ganhar as suas batalhas através da diplomacia, da intimidação e subornando traidores. Na véspera da batalha, Temístocles enviou um servo de confiança até ao outro lado do estreito, ao acampamento persa. O servo desempenhou o papel de traidor, dizendo ao rei persa que os gregos estavam desorientados e que se os persas avançassem com os seus navios nessa mesma noite, poderiam surpreender a armada grega pela manhã. E os persas morderam o isco. Assim, ao nascer do dia, os persas descobriram com grande choque que a frota grega, em vez de estar prestes a fugir, estava a colocar-se em formação de batalha e que eles, os persas, teriam de lutar. Portanto, foi uma batalha perfeitamente montada por Temístocles. 200 triremes impelidos por 34.000 remadores gregos formam uma linha. Os persas não tinham espaço para manobrar no pequeno estreito. Temístocles armara uma ratoeira perfeita. Os ataques prolongaram-se ao longo de todo o dia, enquanto os triremes gregos cercavam os navios persas e depois os atacavam com os seus arietes. Os oficiais persas morreram em número invulgarmente elevado. A batalha foi tão confusa, caótica e desconcertante que ao fim do dia os gregos nem tinham a certeza de terem vencido. Mas milhares de cadáveres inimigos nas costas de Salamis revelavam uma vitória grega decisiva. Algumas fontes históricas afirmam que os persas perderam 200 navios para os 40 navios gregos. Todos os persas que não se tinham afogado foram chacinados pelos soldados gregos que os aguardavam na praia. Se os gregos não tivessem vencido a Batalha de Salamis, a civilização grega, na Grécia Antiga, os seus valores que todos partilhamos no mundo atual, talvez nunca tivessem chegado a existir. Depois da retumbante vitória em Salamis, Temístocles foi aclamado como um herói. Mas as suas ambições pessoais e a sua cobiça começaram a fazer crescer o número dos seus muitos inimigos políticos. Era apenas uma questão de tempo, até que a raiva da Assembleia atingisse o ponto de ruptura. Atenas, nesta época, tinha uma prática chamada ostracismo, um concurso anual de impopularidade no qual as pessoas votavam no político que consideravam mais prejudicial, mais perigoso para o processo político. E essa pessoa era exilada durante 10 anos. Em 471 a.C., Temístocles foi ostracizado. Ironicamente, foi forçado a juntar-se ao inimigo que lutara tão arduamente para derrotar. Não voltou a ver Atenas.
Assombrosamente, foi obrigado a fugir para a Pérsia, onde encontrou refúgio e passou o resto da vida a falar persa, a trabalhar como administrador do rei persa, ajudando os persas a governar a região ocidental da Ásia Menor. Temístocles desempenhara o seu papel na história épica grega, de poder e proezas, inspirada num passado glorioso, as histórias lendárias de deusas e heróis, contadas em épicos como a Ilíada e a Odisseia. As histórias podem ser mitos, mas as proezas de engenharia destes antepassados gregos eram reais e perduram até hoje. Em 1300 a.C., um povo que falava uma forma primitiva de grego habitara grandes partes da Grécia continental. Eram conhecidos como micénios, e durante anos, as suas guerras e escândalos, explorações e proezas tornaram-se lendários e estabeleceram as fundações da civilização grega. A sua capital, Micenas, era rodeada por uma cidadela imensa, construída ao longo de 150 anos. Segundo os mitos, foi a partir desta cidade que os micénios foram conduzidos por um rei chamado Agamemnon, cujas lutas épicas foram descritas pelo poeta do século VIII a.C., Homero, em duas das narrativas mais famosas da história, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada era como uma Bíblia para os gregos antigos. Continha uma história moral, dizia como se devia viver. Descrevia deuses, descrevia a religião, mas também descrevia as pessoas. Descrevia situações e apresentava ideais a que as pessoas deviam aspirar. Os contos da Ilíada e da Odisseia estão entre os mais famosos da história. O rapto de Helena por Paris, o cerco de Agamemnon a Troia durante 10 anos e o cavalo de madeira gigante que os gregos usaram para entrar em Troia e destruir a cidade. Embora as proezas de Agamemnon durante a guerra de Troia possam ter sido heroicas, no seu regresso a Micenas não teve a recepção de um herói. Foi assassinado pela sua própria mulher. Há séculos que os estudiosos debatem se Homero escreveu realmente a Ilíada e a Odisseia, ou se limitou a recolher contos e canções populares, ou mesmo se esteve sequer relacionado com as obras. Mas se os antigos gregos regressassem hoje, torceriam desta teoria, pois para eles Homero não era apenas uma espécie de cantor popular, nem um escritor de ficção duvidosa. Homero era um historiador e estas lendas não eram histórias de embalar para contar às crianças à luz dos candeeiros a óleo. Eram factos concretos. These were accountable facts. Isto é o que resta de Micenas, a cidade sobre a qual Homero escreve e onde muitos, incluindo eu, gostariam de acreditar que Agamemnon realmente governou. Estas ruínas mostram-nos que estes gregos antigos, além de mestres na construção, eram capazes de alguns feitos de engenharia espantosos. À medida que nos aproximamos de Micenas, a primeira coisa que vemos, claro, são as muralhas da fortificação, que são muito impressionantes, e temos imediatamente uma sensação de assombro. As muralhas da cidadela de Micenas são compostas por blocos de pedra que chegam a pesar 10 toneladas cada um. Foram construídas com tal precisão que cada pedra encaixa perfeitamente no bloco adjacente. Mas em termos de imagens assombrosas, nada em Micenas se aproxima da colossal entrada principal da cidade, a Porta dos Leões. Esta é a Porta dos Leões, a entrada principal da cidadela de Micenas. É uma das estruturas mais espantosas da antiguidade. É uma obra de engenharia imponente e cheia de simbolismo. 2 leões empinados com as patas na base de uma coluna. As suas cabeças que desapareceram deviam estar voltadas para fora. Qualquer pessoa que se aproximasse desta porta sabia que Micenas representava uma coisa: poder. Em termos estruturais, a porta parece usar uma técnica de engenharia padrão, de pilar e lintel.
Estas colunas enormes são os pilares, os elementos verticais. Suportam o elemento horizontal, um lintel que pesa cerca de 12 toneladas. Mas foi por cima do portão onde os leões vivem que os engenheiros deram um passo mais à frente. Se olharem para este triângulo de pedras entalhadas junto dos leões, ele forma um elemento a que chamamos o arco triangular. Imaginem que temos 4 pedras e, em vez de as empilharmos, tentamos criar uma abertura do exterior e roubamos um bocadinho de espaço colocando-a assim. É deste modo que se forma o arco triangular. Se formos um pouco mais ambiciosos, por isto não ser suficientemente grande, e se tentarmos afastar mais estas pedras, corremos o risco de que caia. Então, qual é o truque? É simples. Começamos a pôr contrapesos na parte de trás de cada um destes níveis. Este triângulo, em primeiro lugar, é preciso dizer que é uma verdadeira inovação dos micénios. É algo que vemos pela primeira vez, provavelmente a nível mundial. Assim, nesse sentido, estamos a olhar para algo muito inovador, muito novo. Mas os engenheiros micénios levaram o arco triangular mais longe. Aplicaram a ideia à criação de um espaço interior revolucionário chamado cúpula triangular. A cúpula era usada apenas num tipo de construção, os túmulos. Tal como os egípcios, os micénios construíram estruturas incríveis para albergar os seus líderes depois da morte. Estes túmulos chamam-se tolos. A sua construção era diferente de tudo o que os engenheiros micénios tinham feito antes. A forma circular está completamente ausente nas mentes arquitetónicas dos micénios. Os micénios trabalham com linhas retas e ângulos retos, portanto, o círculo surge apenas para este tipo de estrutura. Isso torna ainda mais forte a sensação do simbolismo do círculo em relação com a morte. Construir um tolos era um feito de engenharia gigantesco. O primeiro passo seria escavar a encosta de uma colina. Escavavam esta trincheira e a trincheira formaria o dromos, que em grego significa estrada ou caminho. Neste caso é um caminho para o túmulo e é flanqueado de ambos os lados por estas bonitas pedras colocadas no sentido longitudinal e de lado. Há 3.200 anos, em 2.200 a.C., um visitante que percorresse este dromos veria uma construção inacreditável e magnificente, esta entrada enorme. Ao lado da entrada havia colunas fantásticas feitas de mármore verde sólido, com desenhos em espiral e em zigue-zague até acima. Cada uma destas pedras maciças tem 76 centímetros de altura. Há 33 anéis de pedras destas numa disposição cônica. Cada camada de pedra é colocada sobre a outra de forma desnivelada. É a isto que nos referimos quando falamos no estilo triangular. Depois são aparadas para deixar tudo liso. Para que esta estrutura seja estável, é preciso uma pressão constante do exterior para o interior, como um barril em que é preciso a faixa metálica para o manter unido. Esta pressão vem da adição de terra. À medida que construíam, juntavam terra e chegava a um ponto em que tinham terminado a estrutura de colmeia por dentro, ao mesmo tempo que construíam um monte de terra por cima. Por volta de 1100 a.C., esta primeira civilização grega desintegrou-se e desapareceu súbita e misteriosamente. Há muitas teorias sobre isso. Creio que a mais consistente é a que diz que novas tribos bárbaras vieram das estepes e atacaram as civilizações do Egito, as civilizações da Mesopotâmia, causando uma tal perturbação nas rotas comerciais que acabou por levar à sua queda. Com a queda de Micenas, a Grécia entrou numa era de trevas. Durante mais de 4 séculos, a sua cultura esteve profundamente adormecida. Depois, no século VIII a.C., começaram a desenvolver-se e a florescer cidades-estado individuais, cada uma delas forjando a sua própria identidade, competindo pela proeminência económica, militar e de engenharia.
Uma ilha grega em particular, Samos, assistiria à construção de um dos mais espantosos feitos de engenharia do mundo antigo: a deslocação de montanhas para trazer água às pessoas. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Estas são apenas algumas das mais de 100 cidades-estado que surgiram por toda a Grécia, cerca de 400 anos depois do desaparecimento da civilização micénica. Antes do advento da democracia na Grécia, muitas destas cidades-estado eram governadas por um único líder, chamado tirano, em grego antigo. Por volta de 540 a.C., um tirano chamado Polícrates subiu ao poder na cidade-estado da ilha de Samos, no leste do Mar Egeu. Ele tinha grande peso na cena internacional. Fez alianças táticas não só com os persas, mas também, por exemplo, com os egípcios. Era uma personagem ambiciosa. Polícrates percebeu que o caminho para o poder, para uma ilha como Samos, era o mar. Construiu uma frota de 100 triremos com os quais aterrorizava as cidades-estado vizinhas e obrigava os navios que passavam pelas águas circundantes a pagar impostos. Sob o governo de Polícrates, Samos, a sua ilha natal, tornou-se a principal potência marítima e foi essa a base da sua riqueza e do seu poder. Com estas novas riquezas, Polícrates construiu muralhas defensivas em torno da sua capital e dedicou-se à resolução de um problema que afetava muitas cidades no árido clima mediterrâneo: a água potável. Samos era uma cidade muito importante e poderosa. Precisavam de muita água e havia escassez de água potável. Havia uma nascente abundante, mas estava separada da cidade pelo Monte Castro, uma montanha com 275 metros de altura. De alguma forma, Polícrates e os seus engenheiros tinham de arranjar forma de ligar a cidade à nascente. Construir um aqueduto à volta da montanha estava fora de hipótese. Podiam construir um sistema de abastecimento de água em torno da montanha, mas a primeira coisa que um inimigo faria, em caso de cerco, era cortar essa linha de água e a cidade, com a sua maravilhosa fortificação e as suas belas muralhas novas, morreria de sede. A situação exigia uma solução pouco ortodoxa. Polícrates virou-se para um engenheiro chamado Eupalinos. Eupalinos encontrou uma solução que implicava literalmente mover uma montanha. Um túnel que atravessaria diretamente o Monte Castro. Seria um projeto enorme e demorado. O tempo necessário para construir um túnel desses seria imenso. Assim, tomaram a decisão de começar a fazer o túnel de ambos os lados. Isto é um problema matemático e técnico. Tal como os engenheiros do moderno túnel feito por baixo do Canal da Mancha, Eupalinos começou a escavar de um lado e do outro da montanha até se encontrarem ambos no meio. Para o fazer, Eupalinos teria de se certificar de que cada túnel começava exatamente à mesma altura em lados opostos da montanha. Os túneis tinham também de coincidir no plano horizontal. Caso contrário, passariam um pelo outro como navios na noite. Sem equipamento de agrimensura sofisticado, era um desafio considerável para um engenheiro. Há uma teoria que fala de uma pequena caminhada à volta de uma montanha grande. Ao traçar um caminho da nascente à cidade em linhas curtas e perpendiculares, Eupalinos conseguia medir cada pequena distância de modo a calcular dois lados de um triângulo reto. Com dois lados do triângulo conhecidos, a hipotenusa seria o trajeto do túnel através da montanha. O que torna este prodigioso feito de engenharia ainda mais espantoso é que envolvia não um túnel, mas dois. O túnel principal era escavado a uma altura e largura de aproximadamente 2 metros por 2, mas era apenas usado como espaço de trabalho para escavar um segundo túnel adjacente e por baixo do primeiro, onde funcionaria o aqueduto propriamente dito. Enquanto o túnel de trabalho era escavado num plano reto, o túnel do aqueduto era escavado ao lado e mais abaixo. Este segundo túnel tinha de ser ligeiramente inclinado para permitir que a água fluísse suavemente até à cidade. Era uma questão de vida ou morte nas entranhas escuras e perigosas da montanha.
Assim que chegaram às montanhas, as dificuldades deviam ser imensas, porque as rochas podem mover-se em direções imprevisíveis. De repente podia aparecer água e causar o caos, pelo que era provavelmente um perigo constante. Para além disso, o túnel estava escuro e precisava de ser iluminado. E tinham de saber sempre onde estavam para manter uma linha reta. Depois de ligeiros ajustes, as duas equipas encontraram-se no meio, praticamente no local que Eupalinos determinara originariamente. O chão de ambos os túneis uniu-se com um desnível de apenas 60 centímetros, uma discrepância inferior a 1/8 de 1%, num túnel com mais de 1000 metros de comprimento. Este extraordinário feito de engenharia pode bem ter sido um momento de glória no reino de Polícrates, mas a sua sorte em termos políticos não seria tão boa. O governador persa da costa da Ásia Menor decidiu que o grau de autonomia de que Polícrates gozava não era conveniente para o desenvolvimento do poder persa. Ele foi preso e brutalmente torturado e crucificado. Polícrates foi apenas um entre os muitos tiranos que governaram as cidades-estado da Grécia Antiga entre 800 a.C. e 500 a.C. O domínio de poucos sobre muitos era a única forma de governo que os seres humanos tinham conhecido até então. Mas isso estava prestes a mudar. A cidade-estado de Atenas ia alterar o rumo da história mundial. O líder visionário que o faria acontecer chamava-se Péricles. O seu legado seria um monumento perpétuo na Acrópole ateniense, erguendo-se acima das nuvens. Um feito de engenharia de precisão chamado Parthenon. Em 480 a.C., quando Temístocles derrotou os persas da Batalha de Salamis, salvou não só Atenas, mas também a sua jovem democracia, que nascera 25 anos antes. Para Atenas, a era do governante único acabara. Atenas era rica em poderio militar, em tesouro, em tecnologia e em ideias. Estava preparada para a sua era dourada e seria um homem a conduzi-la. O seu nome era Péricles, um democrata e um intelectual culto que encorajava as artes. Mas Péricles viria também a expandir o poder ateniense através de qualquer outro meio, incluindo ameaças, suborno e força bruta. Péricles vinha de uma das velhas famílias aristocráticas de Atenas. Tinha um tipo de antecedentes familiares que levavam a que se esperasse dele uma carreira de liderança política e militar. A sua ascensão ao poder começou quando foi eleito, ainda novo, para a posição de Strategos, um dos 10 homens que comandavam o exército e decidiam a política externa. Político nato e notável orador, Péricles rapidamente se tornou o estadista mais influente e poderoso de Atenas. Péricles era o típico animal político, se quiserem. Este indivíduo era um político. Conseguia falar e convencer. Era completamente dedicado àquilo que fazia. Péricles tornou-se líder de Atenas em 461 a.C. Graças à frota de trirremes que Temístocles construíra, a armada ateniense detinha um poder incontestado no Mediterrâneo Oriental. Mas apesar da derrota do Império Persa na Batalha de Salamis, estava sempre presente a ameaça de outra invasão. Em 478 a.C., Atenas e as cidades-estado do Egeu formaram uma aliança de defesa mútua chamada Liga Delian, uma espécie de NATO do mundo antigo. Em 450 a.C., Atenas tornara-se líder indiscutível da Liga Delian, o que não era mais do que uma torneira de dinheiro para a cidade-estado. E Péricles, como líder indiscutível de Atenas, encontrou formas de usar este dinheiro da melhor maneira, construindo estruturas públicas enormes que refletiam a grandeza da cidade. Diz a lenda que Poseidon, o deus do mar, e Atena, a deusa da sabedoria, vieram aqui para a Acrópole para competir pelo lugar de padroeiro da cidade, com o resultado final a ser decidido pelos habitantes. Poseidon golpeou o solo com seu tridente e surgiu uma nascente.
Em seguida, Atena golpeou o solo com a sua lança e surgiu uma oliveira, o que não só sugeria sustento para os gregos, mas também uma possível saída em termos comerciais. Assim, Atena tornou-se deusa padroeira da cidade. Ao longo dos séculos foram construídos vários templos a Atena, a maioria dos quais foram destruídos, mas foi Péricles que deixou ao mundo o mais admirável exemplo da arquitetura grega de toda a antiguidade, o Parthenon. Péricles decidiu reconstruir o Parthenon na Acrópole, usando as fundações em ruínas de um templo ateniense mais antigo. Seriam precisos milhares de trabalhadores e artífices para criar este templo magnífico. E custaria mais do que qualquer outro edifício de construção grega até então. 30 milhões de dracmas, o equivalente a milhares de milhões de euros nos nossos dias. É uma quantia verdadeiramente espantosa, mas não se esqueçam de que era um empreendimento de Estado gigantesco. A construção deste projeto gigantesco começou em 447 a.C. O Parthenon teria 2/3 do comprimento de um campo de futebol, sendo as suas dimensões exteriores de 70 metros de comprimento por 30 metros de largura. O primeiro desafio era extrair o mármore de uma pedreira na montanha, a mais de 15 km de distância. No total, seriam necessárias cerca de 30 mil toneladas desta bela pedra branca. Na pedreira, os trabalhadores usavam as fendas naturais da pedra para separar lajes de mármore gigantescas da encosta da montanha. O primeiro passo é localizar as fendas e calcular se determinado pedaço de mármore é suficiente para o meu objetivo específico. O segundo passo é pôr nas fendas, horizontais e verticais, cunhas de ferro. Por quê? Porque era fornecida uma quantidade enorme de energia ao martelar estas cunhas ao mesmo tempo, pelo que a fragilidade do próprio material faz abrir mais rachas. So that the brittleness of the material makes further cracking. Depois das lajes gigantescas estarem prontas, havia grupos de homens que usavam alavancas, cordas e roldanas para manusear o mármore e preparar a pedra para ser transportada para a Acrópole. Mas aconteciam muitos acidentes. Havia o risco enorme de que um bloco grande deslizasse, esmagando as pessoas debaixo dele. Mas cortar e transportar o mármore desde a montanha era apenas metade da façanha que representou a construção do Parthenon. Os engenheiros tinham agora de descobrir como levantar estes monstros de mármore de 10 toneladas e erigir o maior templo que o mundo já vira. Julho de 447 a.C. Começa a construção de um templo magnífico na Acrópole ateniense. O Parthenon era a visão de Péricles, um líder dinâmico e ambicioso que levaria Atenas a uma era dourada nunca antes vista na Grécia Antiga. Era uma afirmação. Somos a cidade mais poderosa. Somos o berço da democracia e do pensamento livre. Temos o melhor povo. Temos o melhor exército. A melhor armada. Somos os líderes. O Parthenon seria diferente da maioria dos templos da altura, que consistiam numa construção em estilo hexagonal com 6 colunas na extremidade e 13 de lado. O Parthenon tem um estilo maior, com 8 colunas por 17. Isso torna o edifício muito diferente, porque até então tinham todas as mesmas proporções. Para os fazerem maiores, limitavam-se a aumentar a escala de tudo. Fazê-lo mais largo era dar-lhe uma dimensão extra. As colunas fornecem o apoio principal à estrutura. Cada coluna consiste em 11 cilindros separados, uns em cima dos outros. Eram talhados de forma a encaixarem perfeitamente quando empilhados numa coluna. Para isso, o topo de cada cilindro era dividido em 4 círculos concêntricos, com cada anel mais ou menos profundo, conforme a quantidade de aderência necessária para se ligar ao cilindro seguinte. No centro de cada cilindro, os pedreiros cortavam um entalhe retangular com cerca de 30 centímetros quadrados e 8 a 9 centímetros de profundidade. Os carpinteiros introduziam então tampões de madeira nos entalhes, que serviam para alinhar e centrar cada cilindro com o que ficava por cima.
O desafio seguinte era erguer os cilindros terrivelmente pesados, especialmente os das secções superiores das colunas. Uma única coluna do Parthenon podia pesar entre 63 a 119 toneladas. Uma grua é um instrumento extremamente simples. Temos o braço e depois uma série de roldanas, que, como sabemos, permitem erguer um peso de, digamos, 10 toneladas, puxando apenas 100 quilos. Os engenheiros prendiam a pedra à grua usando uma das várias maneiras. O método mais frequente consistia em atar a ponta da corda à parte superior de um gancho metálico em S, em atar cordas mais curtas à parte inferior do gancho e depois prendê-las em torno de pequenas saliências que haviam sido deixadas no mármore precisamente para este fim. Normalmente, havia 4 destas saliências em cada cilindro ou bloco de pedra, distribuindo uniformemente a força necessária para içar o objeto. As paredes que circundavam os espaços interiores tinham de ser assentes com uma precisão extrema, uma vez que os construtores gregos não usavam argamassa. Para unir as extremidades de cada bloco, os construtores escavavam as extremidades num padrão duplo T. Depois eram introduzidas varas de ferro para as fixar. Depois de as colunas e blocos estarem no lugar, as protuberâncias usadas para as içar eram cortadas e alisadas. Há um ditado que diz que não existem linhas retas no Parthenon. O que isto significa é que os arquitetos incorporaram uma série de ilusões ópticas quando o construíram. Começa pelas escadas, sobe às colunas e até ao cimo do edifício, ao frontão, aquele elemento triangular no cimo. Portanto, vamos olhar para as escadas. Parecem ser retas, mas não. Observando melhor, vemos que são abauladas no centro e depois voltam a endireitar no fim. Este conceito, se quiserem, prolonga-se nas colunas. Esta coluna é dórica, não tem base. Parece nascer da pedra. Cada coluna tem 20 estrias, o que faz com que a coluna pareça ondular quando olhamos à sua volta. E depois a coluna curva para fora no centro e novamente para dentro no cimo. É um processo chamado entasis. Estas linhas longas, que ficam mais ou menos ao nível do horizonte, têm tendência para curvar. Assim, para anular esse efeito, eles curvavam-nas no sentido oposto e o resultado é mais harmonioso. Vemo-las como retas. Porque se fosse tudo direito, em ângulos retos perfeitos, era isto que veríamos. A principal função do Parthenon era albergar a monumental estátua de Atena. O Parthenon foi um edifício extremamente dispendioso, mas a estátua no seu interior, em termos de custo, era quase equivalente ao edifício, se não mesmo mais cara. A estátua de Atena tinha cerca de 10, 11 metros de altura e os materiais de que era construída eram ouro e marfim. And it was of the materials gold and ivory. Centenas de escultores criaram figuras de aparência real que provam que a sua arte não estava apenas na engenharia. A escultura mais famosa na decoração do templo é o friso que percorre as paredes interiores do Parthenon. Foi entalhada num baixo relevo de apenas alguns centímetros e representa as Panateneias, uma celebração da deusa Atena que tinha lugar em Atenas de 4 em 4 anos. O que hoje sobrevive na parte lateral do Parthenon são as ruínas de mármore branco do edifício. Mas na antiguidade não só as esculturas como muitas partes do edifício estavam ricamente decoradas com tinta. Mas nem todos os cidadãos ficaram encantados com o Parthenon. Alguns consideravam este projeto de estimação de Péricles como uma monstruosidade, um monumento apenas à sua própria glória. Muitos atenienses odiavam o Parthenon e os templos. Achavam-nos horríveis, achavam-nos revoltantes. Platão não gostava nada, tal como muitos atenienses que viam surgir no seu local mais sagrado, se quiserem, estes edifícios novos. Edifícios que incluíam novidades, edifícios que faziam um corte com o passado. Os murmúrios de descontentamento em Atenas não se limitavam ao Parthenon. Enquanto Péricles continuava a expandir o domínio de Atenas, os seus rivais começavam a conspirar contra ele. Não demoraram muito a atacar aqueles que lhe eram mais chegados. No cimo da lista estava uma mulher elegante e culta chamada Aspásia,
membro da elite hetaera, uma casta social e consorte de Péricles. As hetaeras eram cortesãs da classe alta, muitas vezes comparadas, por exemplo, às geishas na cultura japonesa. As hetaeras moviam-se nos círculos mais elevados da vida cultural grega e ateniense. Na Atenas clássica, o papel das mulheres era de submissão ao domínio masculino, mas a Spácia era a exceção à regra. Péricles tratava a Spácia de igual para igual, e a sua consorte rapidamente se tornou parte da elite ateniense. Tornaram-se um casal muito conhecido, e para espanto e algum escândalo entre o povo ateniense, Péricles era mesmo visto a beijar a Spásia em público. E claro que as manifestações públicas de afeto não eram coisa que esperássemos ver na clássica Atenas. Em 432 a.C., após quase 15 anos de construção, o Parténon foi concluído. Este templo, a Atena, fazia precisamente aquilo que Péricles queria: anunciava ao mundo o poder de Atenas. Ironicamente, a supremacia que o Parténon simbolizava já estava a desvanecer-se, e a antiga inimiga de Atenas, Esparta, estava em ascensão. Depois de Atenas estabelecer o seu sistema de alianças, ou como algumas pessoas lhe chamam, o Império Ateniense, e possivelmente era realmente disso que se tratava, os espartanos começaram a olhar cada vez mais de soslaio para os atenienses, e aí por volta de 430, a sentirem-se ameaçados por eles. Em 431 a.C., Esparta avançou sobre Atenas. Durante 2 longos anos, Atenas aguentou o cerco espartano. Mas a cidade cintilante de Péricles estava prestes a ser atacada por um inimigo invisível. Após uns 2 anos, por causa do excesso de população na cidade de Atenas, uma doença que parece ter sido originária do Próximo Oriente atacou os atenienses. É conhecida como a Grande Peste Ateniense. Os atenienses morreram em grande número nesta peste. Péricles, agora com pouco mais de 60 anos, sobreviveu à peste, mas ficou fisicamente enfraquecido e teve de carregar a culpa pela infelicidade da cidade. Em 429, com a peste e a guerra a ensombrarem a sua adorada cidade, Péricles morreu. O conflito sangrento e brutal entre Atenas e Esparta, conhecido como a Guerra do Peloponeso, durou mais 25 anos. Até que, por fim, em 404 a.C., Atenas caiu. No fim da Guerra do Peloponeso, o tempo de Péricles e o domínio de Atenas chegavam ao fim. Mas as maravilhas da cultura e da engenharia gregas sobreviveriam. Ironicamente, os 2 homens que espalhariam este legado fantástico da era clássica de Atenas não eram sequer atenienses. Os nomes destes 2 homens viriam a ser sinónimo não só de conquista, mas de helenismo. A disseminação das ideias gregas de cultura e valor por todo o mundo até aos tempos modernos. Um deles foi Filipe II da Macedónia. O outro era o seu filho, o homem que seria a inveja de cada general e imperador, de Júlio César a Napoleão e George Patton, e que atravessaria o mundo da altura dos seus 33 anos de idade. Esse estudante de Aristóteles, esse Deus autoproclamado, era Alexandre o Grande. Eu sou Peter Weller, para o canal História. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.